paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, amém? Ô, irmãos, que maravilha poder estar de volta, olhar para a fisionomia de vocês, ter o privilégio, a honra de poder estar aqui ministrando a palavra, amém? Deus é fiel, em todo tempo Deus é fiel, em toda e qualquer situação Deus é fiel. E mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Daqui a pouco eu digo os versículos. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que se realmente desejamos ter uma vida feliz e abençoada, essa vida precisa estar conectada com o Senhor. E essa conexão se dá através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo, como resultado daquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, que foi resultado do que Deus planejou antes da fundação do mundo. Então, quando a gente observa direitinho, a gente percebe que Deus já cuidava da gente antes que o mundo existisse. Eita Deus! Deus é eterno. Ele está na eternidade, mas Ele sabe exatamente o dia de hoje e o dia de amanhã. Minha filha, Deus não prometeu para você ou para ninguém uma vida de facilidades, não. Não. O sofrimento existe, as aflições existem, fazem parte da vida. Mas o Senhor nos ensina que precisamos fixar o nosso olhar em Cristo. Porque quando fixamos o nosso olhar em Cristo, não nos desviamos para a esquerda ou para a direita. Porque todos nós temos uma facilidade muito grande de perceber as dificuldades dos outros. Mas uma dificuldade ainda maior de perceber as nossas falhas, os nossos defeitos. Existe um paralelo muito estreito entre aquilo que o Senhor deseja e aquilo que achamos que Ele deseja que a gente faça. E a grande dificuldade é conseguir discernir isso. Mas existe o discernimento disso com certeza absoluta. O Espírito Santo dá. Ele concede isso gratuitamente. Porque o Senhor conquistou isso lá para a gente. Há mais de 2000 anos. Então nós somos discípulos de Cristo. Se somos discípulos de Cristo, nós aprendemos que o nosso relacionamento com Ele e com o Pai, e tudo que diz respeito a Ele, ao Pai, ao Espírito de Deus, ocorre por intermédio da fé. E essa fé precisa estar firmada em Deus. Mas se eu disser assim, pastor, a minha fé está firmada no poder de Deus, está errado? Não, porque a Bíblia diz isso. E nós cremos que Ele tem todo o poder. Nós cremos que Ele age com poder, grande glória e sabedoria. Então, irmãos, diante das aflições da vida, que não são poucas, nós precisamos estar disponíveis, determinados, para ouvir o Senhor e deixar Ele trabalhar em nosso ser. O único bom foi Jesus. Depois que a gente faz tudo certinho, bonitinho, arrumadinho, não passamos de servos? De servos? Inúteis. Todo mundo respondeu, glória a Deus, no coração. Não passamos de servos inúteis. Mas Ele continua nos amando. Ele continua agindo com poder e grande glória. Ele não desiste da gente, mesmo diante das falhas terríveis que temos.
quero falar um pouco sobre a fé apoiada no poder de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 2, apenas os versículos 4 e 5. Como sempre, usando a versão Almeida, século 21. Diz o texto bíblico: 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 2, versículos 4 e 5. Está aqui no telão. Ok? Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder de Espírito, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Para que a nossa fé se apoiasse não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo nos faz lembrar que a sabedoria do homem é reduzida a nada diante da sabedoria de Deus. Assim como o poder do homem é reduzido a nada diante do poder de Deus, não se pode nem comparar. Nós não podemos nos comparar com Deus, mas o Senhor trabalha continuamente para que através da palavra, através do agir do seu Santo Espírito, tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Ah, pastor, mas isso é difícil demais, isso é impossível. Ora, Deus sabe, melhor do que eu, melhor do que você. E Ele continua insistindo, não naquela insistência chata, mas amorosa, cuidadosa, que orienta, que dá o melhor, que demonstra o seu poder, demonstra o seu amor. Então o ministério da sabedoria de Deus foi pré-ordenado antes da criação do mundo para a nossa glória. É o que afirma o versículo 7 do capítulo 2. Por favor, coloque aí. Mas falamos do ministério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para nossa glória. Amém? Glória a Deus. Então entendo que a ênfase maior para a vida daqueles que já estão em Cristo deve ser a dependência do Espírito Santo. Porque somente assim conseguiremos ter uma vida agradável a Deus. E está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então a fé que depositamos em nosso Pai eterno tem que ser colocada em prática em nosso dia a dia. Diante das lutas, aflições, tristezas que chegam, dúvidas. A fé que depositamos em nosso Pai eterno não é uma fé que deve subir e descer. Mas acontece isso na nossa vida. Há momentos que sobe e desce. E mesmo diante desses momentos, quando está lá embaixo, Deus não deixa de nos sustentar. E Ele nos sustenta, Ele nos segura com a sua mão direita poderosa. Aleluia. A nossa confiança precisa ser expressada através das nossas palavras, atitudes e pensamentos que alimentamos. Nós não podemos impedir que os pensamentos venham, mas podemos impedir que eles permaneçam. Agora, igreja amada do Senhor, nunca nos esqueçamos de que as mudanças em nossa vida ocorrerão a partir da liberdade que concedemos ao Espírito de Deus para agir em nossa vida. Porque isso é tão real,
Se depositamos a nossa fé no Deus eterno, essa fé depositada no Deus eterno, o que é que o Senhor diz? Que pode mover montanhas. Então a nossa pregação não é motivacional, não. Você nunca vai chegar aqui para ouvir uma pregação motivacional, mas você vai ouvir uma pregação de salvação, você vai ouvir uma pregação de ânimo, você vai ouvir uma pregação de vitória, você vai ouvir uma pregação de que, mesmo diante de tudo o que vivemos, Deus não nos desampara. É isso que você tem escutado aqui, quer seja comigo, quer seja com o pastor Murilo, é isso, com aqueles que vêm ministrar a palavra aqui. Então nós temos que estar atento a isso, não é? Agora, a explanação, eu entendo que deve ser objetiva, explanação objetiva do plano de salvação divino, que inclui o quê? A submissão ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É uma pessoa, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Santa. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ainda, versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Já falei várias vezes sobre isso. Ter a mente de Cristo não significa que pensaremos como Ele pensa, mas que proclamamos o seu Evangelho, que é produto da sua mente, é produto da mente de Deus. Repetindo o que dissemos no início, elaborado por Ele na eternidade. Mas se Deus tem todo esse poder, se eu depositar a minha fé em Deus, por que acontecem tantas coisas ruins, difíceis? Porque nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, nesse corpo da nossa morte. É passageiro, irmãos. Mas a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não são algumas, todas as coisas, porque o trabalhar do Espírito Santo faz com que sejamos ensinados, instruídos de uma maneira tal, que os nossos alicerces estejam a cada momento, não somente a cada dia, mas a cada momento, a cada instante, sendo aprofundados na rocha eterna que é Cristo, para que a gente possa resistir aos tufões, vendavais, tsunamis, terremotos, seja lá o que for, espirituais. Amém? Igreja, olha, o propósito maior do agir divino na vida de cada ser humano é que venham ao conhecimento da sua palavra. Pela segunda vez estou dizendo isso. E passem a viver conforme os seus princípios. Pastor, mas eu tenho os meus princípios. Tá, legal, são os seus princípios. Você quer comparar os seus com os de Deus? Mas eu sempre fui ensinado assim, e daí? Eu também fui ensinado. Eu fui ensinado que o homem não chora, mas o homem também chora na presença do Senhor. O mundo vai chorar por qualquer coisa. Ah, eu não sei o que fazer, eu vou chorar. Que é isso? Vamos lá, se mexe. Mas choramos na presença do Senhor, porque nos prostramos diante dEle. Não vivemos por aquilo que sentimos, mas por fé. E se a palavra diz, está dito. Essa Bíblia, ela é mais atualizada do que o último computador que ainda não saiu. Porque quando ele sair, ele já vai estar desatualizado. E a Bíblia não, porque ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que não conseguiram destruí-la e jamais conseguirão. Aleluia. A família é a maior instituição organizada por Deus. Não foi a igreja não, pastor? Não, a família. Sem família, não tem igreja. Gerações e mais gerações. Ô igreja, ó,
Um país que não cuida de suas crianças e de seus idosos, reticências. Nós temos procurado alcançar toda a igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens separadamente, mulheres separadamente, em conjunto. As redes têm sido uma bênção na vida da igreja, fortalecendo, ensinando, entrosando, mostrando a simplicidade da palavra, mostrando que como igreja nós precisamos praticar esse amor do qual tanto falamos. Agora, em Cristo Jesus, os nossos pecados e iniquidades foram pagos por Ele na cruz do Calvário. Em sua ressurreição, ressurgimos com Ele para que vivamos uma nova vida. Mas você, hein? Antes você fazia isso e isso fazia. Mas eu não posso voltar atrás. Agora eu posso fazer diferente agora. Posso fazer diferente amanhã, depois de amanhã e depois e depois. Porque agora eu não vivo mais pelo meu conhecimento, mas pelo conhecimento do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que estudar, não, você tem que estudar sim, estudar muito. Para ser o primeiro na sua classe. Para ser um profissional excelente, excelência naquilo que você faz. E para isso você não vai precisar pisar em ninguém. Você vai precisar se dedicar. Agora, Jesus Cristo fez lá no Calvário, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que pudéssemos ser salvos. Agora, para que a salvação, para que o sacrifício, a ressurreição de Jesus tenha valor na vida do ser humano, é preciso ser membro de uma igreja? Não. Tem que falar em línguas, senão não vai para o céu? Não. Falar em línguas, ser batizado do Espírito Santo é um revestimento de poder. Falar em línguas podemos dizer que é a expressão mais comum do batismo no Espírito Santo. Agora, todas as vezes que rejeitamos os desejos da carne e os princípios mundanos, estamos fazendo o quê? Buscando a santificação. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou entristecer o meu Deus. Eu não vou entristecer a minha família. Eu não vou entristecer a minha igreja. Não. O cara pode passar a vida inteira fazendo tudo certinho, arrumadinho. Chega em determinado momento, coitado, tem um problema. Aí se arrepende, Deus perdoa. Mas a gente não esquece. Quem é aquele cara? Ah, rapaz. Deus perdoa. E Ele diz que joga tudo isso lá nas profundezas do mar. E alguém disse assim, ainda coloca uma placa, proibido pescar. Ele é fiel, Ele é justo. Então, se verdadeiramente concedermos espaço para o agir do Espírito Santo em nossa vida, nós estaremos alimentando pensamentos, falando e agindo em sintonia com os princípios divinos. Vamos alimentar os pensamentos que provêm do Senhor. Deus chama quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele faz do jeito dele, mas Ele nunca fará diferente dessa palavra. Nunca. Aí eu me lembrei agora da minha professora de português. Nunca, jamais, em tempo algum. Não, mas Deus mandou fazer isso. Mandou não. Por que não mandou? Porque está fora da palavra. Mas Deus me mandou fazer isso assim. Não, mandou não, porque está contra a lei. E o Senhor disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eita. E o Senhor, não, Deus não mandou falar isso não. Deus não mandou você falar isso não. Não. Porque Ele usa o Tiago para dizer, da mesma fonte pode sair água pura, água boa e água saloba. Não.
Há poder de vida e de morte na língua. Aí vem aquela história que eu conto. Sou eu que estou contando, não é a Bíblia, sou eu. Cada pessoa tem um terreno aqui na frente, murado. Ninguém pode jogar nada, ninguém pode entrar para fazer nada. Esse terreno está adubado, preparado para receber a semente. Qual é a semente? Cada pessoa tem o seu terreno. Os pensamentos que alimentamos, as palavras que proferimos e os atos que praticamos. Pensa um pouquinho. Não fala nada, só pensa. Quais são os pensamentos que você tem alimentado? Quais são as palavras que você tem proferido? Quais são os atos que você tem praticado? De tudo isso são geradas consequências. Consequências que afligem e alcançam não somente a pessoa, mas aqueles que estão próximos. E aqueles que estão distantes que acreditavam na pessoa. Eita Deus. Eita Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, somente em Cristo Jesus, igreja, nós deixamos a prática habitual do pecado. Em Cristo Jesus, como novas criaturas, continuamos pecadores. Porém, vivendo como novas criaturas em Cristo Jesus. Então vejamos o texto que está lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Estou só lendo, mas eu concordo e aceito. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Eita. Então, quem não pratica a justiça não é de Deus. Eita ferro. E quem não ama seu irmão. Ai, ai, Jesus. Se não fosse o Espírito de Deus sustentando a gente, se não fosse essa palavra tremenda e maravilhosa, onde estaríamos? E o que estaríamos fazendo agora? Agora, preste atenção a isso. O pecado deliberado é uma rejeição ao amor, ou do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Também é rejeição ao sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Então, está contra a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se eu repetir isso aqui: o pecado deliberado é uma rejeição ao amor, à graça e à misericórdia de Deus. Também é rejeição ao sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Vocês não são espectadores de suas próprias vidas. Cada um tem a sua vida. Você não é um espectador da sua vida. Não. Deus sempre mostrará o que é necessário, o que é certo e o que precisa ser feito. Mas a decisão, ela é pessoal. Porque Deus não invade a privacidade de ninguém. Eita ferro. Deus não invade a privacidade de ninguém. Tem gente querendo invadir a nossa privacidade, né? E invadindo mesmo. Não imaginam as consequências terríveis que virão sobre tais pessoas. Mas o Senhor continua amando a todos. E como igreja, o Senhor diz que é para amar. Eita! Amar os inimigos
e orar por aqueles que nos perseguem, orar abençoando, viu, irmão? Lembre-se que perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Ah, pastor, eu não consigo pedir perdão porque eu vou estar sendo hipócrita. Se eu não estou sentindo, quem disse a você que liberação de perdão é questão de sentimento? É questão de obediência. Obediência à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor diz, a oração do modelo, a oração do Pai Nosso, como muitos dizem, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E aí? E aí? O que nós temos que fazer é parar, pensar naquilo que estamos fazendo, ir para essa palavra e ver quais são os princípios, onde erramos, onde temos errado e o que precisamos consertar. É isso. Então, se nós estamos realmente em Cristo, depositamos a nossa confiança no poder de Deus e em sua determinação em agir em nossa vida. Quando Jesus estava voltando para o Pai, o que foi que ele disse para os seus discípulos? Não somente aos discípulos que estavam com ele ali, mas aos seus discípulos em todos os tempos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse estarei, porque se ele dissesse estarei, ele podia estar dizendo assim: olha, pode ser que haja uma falha, pode ser que eu durma muito algum dia e eu não tenha tempo, pode ser que eu esteja ocupado. Não. Ele disse, presente do indicativo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, em todos os momentos. Então nunca mais diga eu estou sozinho. Você pode dizer eu me sinto sozinho, mas você não está sozinho nunca, em nome de Jesus. E esse sentimento de que está sozinho, se sente sozinho, vai desaparecer em nome de Jesus. Amém? Veja só, Abraão, Daniel, Davi, Isaías, Paulo, João e tantos outros demonstraram confiança plena em Deus e buscavam a sua orientação. Então o Espírito Santo foi enviado para nos fazer conhecer a sua palavra. Amém? Para que saibamos quais as escolhas que devemos fazer em nosso dia a dia. É o Espírito Santo que nos mostra a necessidade de que vivamos por fé no Deus eterno. É o Espírito Santo quem nos faz perceber que somos sustentados pela mão direita, poderosa, vitoriosa do nosso Deus. É o Espírito Santo que nos faz perceber que essa graça, ela é infinita. Que o amor de Deus é indescritível. Então a nossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Agora, veja só. A Bíblia diz, lá em João 14, que a presença de Deus é real na vida daquele que tem a Jesus Cristo, que o recebe, que o aceita como Senhor e Salvador. Por que ele diz? Olha, vocês vão receber o Espírito Santo, mas o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vocês são diferentes. Vocês aceitaram a Jesus. Vocês têm uma nova vida para ser vivida. E essa nova vida, eu digo aqui todo dia, para ser vivida, ela precisa ser vivida para o louvor da glória de Deus, amém? Então a cada dia, o Senhor declara o seu amor para conosco, concedendo-nos vida. E
quando ele chama alguém que está demonstrando amor também, tá. Você já fez tudo que precisava ser feito, venha para cá agora. Volte para a casa do Pai. Agora, não é esse volte para a casa do Pai, não significa que tivemos uma vida lá anterior, não. É que fomos formados por Ele. Ele forma, Ele deu a cada pessoa, Ele dá a cada pessoa um espírito novo. Não é um espírito reencarnado, não. É um espírito novo, zerado. E esse espírito, ele é o que? Imortal. O que é imortal? Tem início, mas não tem fim. Tem fim não. O espírito tem fim não. Esse corpo tem fim. E as promessas de Deus têm fim? Tem não. É o próprio Senhor Jesus que diz, olha, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. A palavra de Deus não permanece para sempre. Então, em Cristo Jesus, igreja, não temeremos o amanhã. Mas o Senhor Jesus nos avisa que cada dia tem o seu problema, em algumas versões, o seu próprio mal. Por isso ele nos faz uma advertência. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Você vai ver em outras versões, basta a cada dia o seu próprio mal. Eita Jesus. Então nós não podemos administrar o futuro, mas podemos planejá-lo. Mas somente Deus sabe se aquilo que estamos planejando será concretizado. É por isso, igreja, que quando a gente ora, a gente deve sempre dizer: Senhor, deixa registrado no reino espiritual, Senhor, esses são os meus planos, Senhor. Mas olha, Senhor, eu não sei de coisa alguma. Então que sejam os teus planos. Se isso aqui faz parte dos teus planos, tudo bem, Pai. Mas se não faz, manda embora. E aí a gente vai aplicar o quê? A fé. Por que está fazendo essa declaração? Porque tem conhecimento. E ninguém nunca, quando uma pessoa disser assim, eu conheço a Bíblia toda, você pode ter decorado a Bíblia toda. Mas conhecer toda? Não, ninguém conhece, nunca. Lê de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, vai. Sim, porque essa palavra é viva. E se você tem ela decorada, está aqui. Mas ela tem que estar aqui no coração. Aqui também, para não esquecer. E para colocá-la em prática. Os que estão acordados, digam amém. Amém. Glória a Deus. A gente deve, pastor, então eu não devo planejar o meu futuro? Quem disse a você? Tem que planejar sim. Pastor, mas a volta do Senhor está às portas. É verdade. E o Senhor sabe quando ele vem? Ninguém sabe. Mas fulano ou ciclano disse que ele vem. Não está errado. Não vem de Deus não isso. Então, pastor, você quer saber de uma coisa? Eu acho até bom mesmo, porque eu não gosto de estudar mesmo, vou parar de estudar. Não faça isso não. Aí vou parar de trabalhar. Não faço não. E nem apareça na porta de ninguém na hora do almoço. Nem na hora do café, nem na hora do jantar. A gente pode passar um período de necessidade, claro. Faz parte da vida. Mas desistir? Pastor, será que eu vou casar? E eu sei. Mas pastor, meu sonho é ter filhos. Será que eu vou ter? É a mesma resposta. Eu não sei. Mas o senhor está dizendo que Jesus vai voltar logo? Sim. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu vou descansar. Olha, a gente tem que estar pronto, preparado, como se ele estivesse voltando agora. E vivendo como se ele fosse voltar daqui a 500 anos. O que significa isso? Vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da sua vida e da sua família,
vai deixar de falar mal dos outros, né? Não deixa a língua passar daqui, não permite isso, porque os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Então, se realmente estamos nele, nós vamos o quê? Aceitar. Nós vamos permitir o seu agir e aceitar o que ele quer fazer na vida da gente. Ah, pastor, mas eu casei errado. Oxe, que foi mesmo? Casou errado, foi? Mas quem foi que escolheu? Foi você que escolheu? Foi. E agora, pastor? Oxe, e agora? Tem uma receita. Joelho no chão. Eu conheci uma senhora que ela orou 25 anos pela salvação do marido. E ele se salvou, pastor? Salvou depois dos 25 anos. Mas eu conheço gente que orou pela salvação do marido e ele no instante entregou a vida dele a Jesus. E daí? É porque uma oração foi mais poderosa do que a outra? Não. É porque o primeiro sujeito, ele ficava rejeitando. Até o momento que ele chegou à conclusão que não podia mais rejeitar, que não tinha mais argumento algum. Porque não é pela força, não é por violência. Ai, Deus. Então ele quer, se ele quer, olha, irmãos, olha, vejam só, tudo aquilo que vem para transformar gera inquietação. Olha, quando surgiram os computadores lá no... O meu primeiro computador foi em 85. Não tinha memória. Eita ferro. Eram uns disquetes assim de 3 1/4, uns disquetes grandes assim, todo molenga. A gente trabalhava o dia todinho, quando dava de noite, que ia passar para o disquete. Aí a energia fazia, tchup, apagava tudo. E aí, pastor, fazer tudo de novo. Isso aconteceu com o senhor? Oxe, várias vezes, inúmeras vezes. Aí quando apareceu o computador que tinha um pouquinho de memória, ah, rapaz, agora tem memória, olha, essa coisa enorme, grande, tal, tal. Olha, isso aqui tem não sei quantas vezes mais memória do que os computadores daquela época. E alguns colegas disseram, não, como é que vai ser isso? E agora, como é que vai? Não, rapaz, a gente tem que se adaptar. Tem que aprender esse negócio aí. Nós não vamos nos adaptar ao mundo. Mas nós vamos mostrar ao mundo que em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida feliz, abençoada e de paz. Num mundo que é infeliz, que não tem a bênção do Senhor, porque vive no mal, que não é abençoado, que não tem paz. Mas nós temos a verdadeira paz. A paz que excede a todo o entendimento. Jesus Cristo, Ele é o quê? A nossa paz. Amém? Eita, Jesus. Deixa eu correr aqui um pouquinho, tá? Então, irmãos, vejam só. Em Cristo, não nos deixaremos sofrer por acontecimentos futuros. Porque não conhecemos o amanhã. Agora, tem uma coisa que a gente conhece do amanhã. Que o Senhor vai estar conosco. Aconteça o que acontecer, Ele permanecerá conosco. Jó nos deu um exemplo de fé incomparável. Noé nos dá exemplo de fé, fidelidade, perseverança e obediência. Ana nos dá exemplo de que Deus escuta e responde às nossas orações. João nos mostra o amor singular de Deus. Pedro nos mostra o perdão incondicional de Deus. Então, em todos os exemplos bíblicos, o Senhor confirma seu agir e os resultados obtidos, nos fazendo ver que permanece fiel à sua palavra. Então a batalha espiritual é constante, não há tréguas, mas o Senhor está conosco. O que poderá nos fazer o homem? Oxe, multar, brigar, espancar, prender, matar. E aí? Nós temos um espírito que é imortal, gente. Todos os seres humanos têm um espírito imortal. Agora, para onde esse espírito irá após a morte física, vai depender se teve a Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que nunca ouviram falar em Jesus, olhe, Deus é juiz absoluto. Quando eu tenho um amigo juiz, gente boa mesmo, sabe?
gente fiel, mas quando fala assim, tá, um estremece, peraí, Deus é juiz fiel, Ele é absoluto. E eles serão julgados de acordo com o que viveram. Amém? Glória a Deus. O nosso Redentor nos aguarda. E Ele está de braços abertos, esperando a cada um dos seus discípulos. Conheci uma senhora que ela não está mais conosco, não está mais aqui, já está com o Senhor. E ela chegava junto das pessoas para animar. Não, você precisa ter fé. Mas olha, eu estou com dor, não, mas tem que ter fé em Deus, tá bom. Aí quando foi um dia, essa irmã adoeceu. Aí lá vou eu para um hospital aqui, fazer a visita. Quando eu entro no corredor, ouvi os gritos. Ai, meu Deus. Jesus, que é isso? Cheguei lá, era o quarto da irmã. Disse, irmão, o que é? Você está sentindo alguma coisa? Não, pastor. Mas eu sei que eu vou morrer. Espera aí, minha irmã, o céu é bom demais. Calma, minha irmã, espera aí. Jesus vai lhe receber de braços abertos. Agora tem uma coisa, você não vai agora não. E realmente não foi. Ainda está viva, pastor? Está. Ainda está viva. Equipe de louvor. Olha, nós podemos não compreender o agir divino. A gente pode não compreender o agir divino. Mas Ele tem o controle. Ter o controle significa capacidade, poder e determinação para alcançar todos os objetivos que Deus tem estabelecido. Nunca nos esqueçamos de que a vontade divina é soberana. Então, faz o seguinte, abre teu coração, deixa Jesus entrar. Abre seu coração para Ele habitar em você. Eu não posso abrir o seu coração por você, seu pai não pode, sua mãe não pode, seus irmãos, ninguém pode, só você. Cada um. Quando eu falo de casamento, quando eu falo de família, eu estou falando de um modo geral. Entendam isso. Cada caso é um caso que precisa ser analisado à luz da palavra de Deus. Agora, a família é a instituição mais importante de Deus. Deus não criou ninguém para sofrer. Não. Ele nos criou para que pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem criado. De tudo aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Então, se você ainda não teve uma experiência real com Cristo, você precisa dizer, eu quero a Jesus como meu Senhor e Salvador. E você que já teve essa experiência com Cristo, que é a igreja do Senhor, precisa somente renovar o seu propósito, a sua determinação, de verdadeiramente, não somente de palavras, de viver para o louvor da glória de Deus. Porque a nossa fé está firmada no poder de Deus. Amém? Fiquemos de pé, equipe do louvor.